De hoje é para finalizar a aula de métodos diretos para resolução de sistemas lineares. Na aula passada, então, a gente viu o método de Gauss e o método de Gauss-Jordan. O método de Gauss é aquele método que a gente triangulariza o sistema linear para obter um sistema equivalente, ou seja, com a mesma solução, porém mais simples de ser resolvido. E no método de Gauss-Jordan, a gente triangulariza e depois transforma essa matriz triangular superior, em uma matriz diagonal igual à identidade. Com isso, a gente vai ter imediatamente a solução do nosso sistema linear. Nessa segunda parte da nossa aula de métodos diretos, a gente vai ver a técnica conhecida como pivoteamento. Essa técnica é muito importante. A ideia por trás da técnica de pivoteamento é você trocar as linhas da matriz para obter multiplicadores. Multiplicador é aquele númerozinho que a gente usa para eliminar os termos abaixo da diagonal, que façam com que a troca seja numericamente mais estável. Então, uma das funções do pivoteamento é diminuir os erros de arredondamento quando nós estamos fazendo, então, esse processo a gente chama isso de eliminação gaussiana, né? A eliminação dos termos abaixo da diagonal ou acima da diagonal. Então, o pivoteamento ele é aplicado ou quando nós temos um pivô igual a zero e não podemos fazer o multiplicador dividindo por zero, ou então quando nós queremos diminuir o erro de arredondamento, e o trabalho que vocês têm que fazer é um exercício exatamente nessa direção, verificar como o pivoteamento pode diminuir os erros de arredondamento e, consequentemente, melhorar a precisão da sua solução. Então, no pivoteamento, nós temos duas técnicas. No pivoteamento, nós temos duas técnicas possíveis. Na técnica do pivoteamento parcial, nós olhamos apenas para cada coluna da matriz. Então, a gente vai fazer alguns exemplos, mas eu só vou apresentar os dois tipos de pivoteamento. O pivô é escolhido como sendo o elemento de maior módulo cujos elementos estão sendo eliminados. Então, para cada coluna, a gente escolhe o elemento de maior módulo que ainda pode ser pivô. No pivoteamento completo, esse pivô é escolhido como o maior elemento da matriz que ainda está agindo na eliminação gaussiana, certo? Então, nós vamos ver cada um desses casos, fazer alguns exemplos. E eu gosto muito desse comentário, onde o autor diz que o escalonamento e o pivoteamento não devem ser entendidos como regra sem exceção, mas sim como uma alternativa a que se pode recorrer para controlar erros de arredondamento. Ok? Então, vamos ver um exemplo. Esses exemplos são os exemplos que estão na nossa apostila. A gente vai fazer alguns deles e outros eu vou deixar aqui resolvido para vocês terem de consulta. Então, como comentado, a nossa explicação continua na aula de hoje, que a gente teve que transferir e fazer como uma aula assíncrona, ok? Então, eu tinha feito algumas anotações aqui, eu vou apagar. E o nosso objetivo é resolver esse sistema linear 3×3. Então, aqui a gente escreveu a nossa matriz e o nosso lado direito, -5, -1 e 2. E nós vamos resolver esse sistema pelo método de Gauss, usando o pivoteamento parcial e depois usando o pivoteamento completo para a gente verificar a diferença. Então, no pivoteamento parcial, nós vamos olhar para a primeira coluna da matriz e determinar quem é o elemento de maior módulo nessa coluna. Bom, é o 4. O 4 está na terceira linha. Então, nós vamos efetuar a troca entre a linha 3 e a linha 1, como está indicado aqui no texto. Tá? Essa resolução é aquele programinha que eu falei para vocês que eu fiz. Primeiro com pivoteamento parcial. Trocamos, então, o que estava na linha 3 foi parar aqui na linha 1, e tudo que estava na linha 1 foi parar aqui na linha 3, trocamos as linhas. Podemos fazer isso. Feito isso, a gente precisa armazenar uma matriz que depois vai ser muito útil para a gente, que é essa matriz P. P é chamada de matriz de permutação.
ela é uma matriz identidade, só que a gente vai fazer nela as mesmas trocas que a gente fez no sistema linear. A gente vai armazenar nessa matriz as trocas que nós fizemos no sistema linear. Então, como a gente trocou a linha 3 e a linha 1 do sistema, na matriz P a gente vai ter uma matriz identidade, só que trocada a linha 1 e a linha 3. Uma vez que a gente troca, agora a gente verifica, a gente faz a eliminação desses dois termos, assim como a gente já fazia normalmente, certo? Então, deixa eu só passar essa parte aqui para cima. E vamos verificar aqui, o seguinte. Para eliminar esse primeiro 2 positivo, nós vamos fazer linha 2 recebendo linha 2 menos 1/2 da linha 1. Como que eu cheguei nesse 1/2? Lembrando, eu quero zerar o 2 usando o 4, sempre com sinal negativo. Na linha 3, nós temos então como operação elementar linha 2 mais 1/2 da linha 1, certo? Para que a gente consiga, na alteração da segunda linha, ter um menos 2 e na alteração da linha de baixo termos um 2 positivo. Feito essas duas operações elementares que estão indicadas aqui embaixo, certo? Então, todas as operações estão escritas aqui no algoritmo. Nós obtivemos primeiro essa matriz com um 0, então, na segunda posição aqui da primeira coluna, e fazendo a operação elementar da sequência, nós obtivemos, então, os 2 zeros, fazendo as devidas considerações aqui no restante da matriz, certo? Então, a gente fez as operações elementares, assim como no método de Gauss. Então, agora a gente vai olhar para a segunda coluna, que ainda está agindo na multiplicação, na sua eliminação gaussiana, tá? Então, eu não olho para o resto da matriz, e eu vou olhar simplesmente para essa parte agora. Qual é o maior elemento em módulo dessa matriz que ainda está agindo na decomposição? Por que eu não vou usar o 10? Porque o 10 vai criar elementos não nulos, onde a gente criou essas posições nulas, certo? Então, eu vou olhar apenas da segunda linha para baixo. Como o módulo dos dois valores é igual, eu não preciso trocar as linhas. Até posso, mas não tem necessidade. A operação elementar aqui, então, vai ser linha 3 recebendo a linha 3 mais a linha 2. Então, soma uma na outra, como está indicado, então, aqui embaixo. Feito isso, ganhamos o nosso zero, chegamos na nossa matriz triangular e podemos resolver o sistema como a gente fez na aula passada. Então, resolvendo o nosso sistema, nós encontramos como solução x igual a 7, 1 e 6. Qual a diferença? Pra gente, nesse instante, nenhuma, além do fato da gente estar usando pivoteamento parcial, então a gente tem que efetuar essas trocas toda vez que nós tivermos, a cada nova matriz depois de uma eliminação, você verifica quem é o maior elemento em módulo. Como aqui todos os nossos números são inteiros, a gente não percebeu essa diferença do erro do arredondamento, mas nos próximos exemplos isso vai ficar bem claro. Agora vamos fazer então com o pivoteamento completo. O mesmo exemplo, mesmo sistema, só que agora nós vamos usar um pivoteamento completo. Então, sistema, lado direito, e agora eu vou olhar na matriz qual é o elemento com maior módulo. Bom, o elemento com maior módulo é esse 10, que está na posição linha 3, coluna 2. Então, eu vou precisar fazer a troca da linha 1 pela linha 3. Então, eu vou ter que trocar essas duas linhas de lugar, obtendo essa matriz, onde aqui é o lado direito, e armazenando aquela matriz de permutação que eu falei para vocês. Mas o nosso 10 ainda não está na posição do pivô. Agora, eu vou precisar trocar a coluna 1 e coluna 2, que estão indicadas aqui. E agora sim, eu tenho uma nova matriz B,
E essa troca de colunas é armazenada também numa matriz de permutação que vai ser útil lá na frente, tá? Então, aqui é a mesma coisa, a matriz de permutação era uma matriz de identidade, mas a gente trocou as colunas. Então, a gente deixa colunas e linhas, troca de linhas e troca de colunas separadamente, porque elas agem na matriz de lados diferentes da matriz, elas agem na matriz de formas diferentes. Então, essa informação vai ficar guardada ali, matriz de permutação das colunas do sistema. Ok, agora o meu 10 está na posição que me interessa, que é essa posição aqui. Faço a eliminação normalmente, então. A linha 2 vai receber a linha 2 mais 3 décimos da linha 1, e a linha 3 vai receber a linha 3 menos 3 décimos da linha 1. Só vou colocar esse carinha um pouquinho, se eu consigo colocar ele um pouquinho mais pra cá. Fechou. Então, fazemos as duas eliminações, ganhamos um 0 aqui nessa posição, fazendo a segunda operação, que tá indicada. Sempre as operações estão indicadas, tá? Aqui, nós ganhamos, então, um 0 na primeira coluna. Agora que é importante, como eu estou usando um pivoteamento completo, eu vou olhar para essa matriz, onde essa última coluna é o lado direito, então eu não posso usar o lado direito como pivô. Quem é o maior elemento em módulo dessa matriz resultante, da matriz que ainda age no escalonamento? É esse carinha aqui, menos 3,8. Tá? Aqui eu estou usando só para verificar arredondamento, tá bom? Devo estar usando uma casa decimal pelos resultados aqui, 3,804, uma casa decimal. O maior elemento é o 3,8. Então, para esse 3,8 virar pivô, o que a gente precisa fazer? Uma troca das colunas. Então, vamos trocar as colunas. Aqui estão as colunas trocadas. Percebam que eu troquei também o 6 e o 4, porque eu tenho que trocar toda a minha coluna, tá? Não posso trocar só uma parte. Então, meu pivô está na posição que me interessa, que é a posição 2, 2. O que a matriz de permutação está fazendo aqui? Bom, primeiro, eu tinha uma matriz identidade. E vamos lembrar, a gente fez uma troca da primeira pela segunda coluna, certo? Deixa eu só corrigir aqui, a gente trocou a primeira pela segunda, né? Eu marquei errado. Então, eu tinha uma matriz identidade e a gente trocou a primeira pela segunda. Então, a nossa matriz ficou assim, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Agora, nós trocamos a segunda pela terceira coluna. Então, agora eu vou ter que aplicar essa troca na matriz Q, a matriz que já tinha sido trocada as colunas. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Então, é essa matriz que vocês estão vendo aqui, certo? A matriz depois, não. Na verdade, não é essa matriz que vocês estão vendo aí, né? Então, deixa eu corrigir ela, que eu acho que o código, aqui no código tá só trocada. Vamos ver. A primeira e a segunda, acho que ele acabou trocando as linhas dessa matriz. Mas, vamos ver. Então, a matriz de permutação agora, só conferindo. Começamos dessa matriz. No passo anterior, trocamos a coluna 1 pela coluna 2. Então, trocamos a coluna 1 pela coluna 2. Agora, nós trocamos a coluna 2 pela coluna 3. Então, esse 1 veio pra cá, esse 1 veio pra cá e esse 1 ficou aqui, certo?
Então, essa matriz aqui está errada, aqui é 0. Então, deixa eu escrever ela certinha aqui. 1, 0, 0, 1, 1, 0, tá? Tava errada ali a matriz. Agora, essa é a matriz de permutação depois das duas permutações que a gente tinha. Ok, então, o meu pivô tá na posição certa, naquela posição do 3.8. Na posição do 3.8, e aí eu vou fazer, então, a operação elementar, linha 3, recebendo linha 3 menos, quem você quer zerar? O 2.8, dividido por menos 3.8, vezes a linha 2, que é o que está exibido aqui, ó, tá? Então, fazendo o arredondamento, a gente obtém esse valor aqui, e fazendo a operação elementar, nós chegamos, então, nessa matriz B. Certo? Agora sim, eu tenho uma matriz no formato triangular. O que eu preciso lembrar? Bom, eu vou resolver o sistema, assim como a gente fez. Quando eu resolvo o sistema linear, vamos passar um traço aqui. Quando eu resolvo o sistema linear que vocês estão vendo aqui em cima na matriz B, eu vou obter o seguinte vetor, x igual, vamos chamar assim, de x til, na primeira linha valendo 1, na segunda valendo 6 e na terceira valendo 7, certo? Essa não é a solução que a gente encontrou antes, vamos dar uma olhada? A gente encontrou 7, 1 e 6. Por que que não é a mesma solução? Porque eu tenho que lembrar o que significa trocar colunas. Então, vamos voltar um slide. Aqui no meu sistema, cada coluna representa uma variável, x, x1, x2, x3. Quando eu troco linhas, não tem problema, porque eu estou trocando apenas as equações de lugar. Porém, quando eu troco colunas, eu estou trocando variáveis de lugar. Então, quando eu fiz essa primeira troca de coluna, significa que eu troquei o x1 pelo x2. E o x3 permaneceu no lugar certo. Quando eu fiz essa segunda troca de colunas, o que estava? Então, estava assim, né? Vamos lembrar. O x2, depois o x1, depois o x3. Porque eu troquei o x1 e o x2 de lugar. Quando eu fiz a segunda troca, eu vou ter x2, x3 e x1. Porque eu troquei quem de lugar agora? Eu troquei a segunda coluna, que era o x1, pela terceira coluna, que era o x3. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E isso fica armazenado nessa matriz de permutação, exatamente nessa matriz de permutação. Quer ver? Vamos olhar o vermelho. Pela nossa solução, isso aqui é, na verdade, x2, x3 e x1. O que significa que o nosso x é, portanto, trocando a ordem, x1, x2 e x3, que está armazenado como 7, 1 e 6, que é, agora sim, a nossa solução exata que a gente encontra, tá? Como que isso está armazenado com a matriz de permutação? Se eu faço o uso daquela matriz Q que eu pedi para vocês armazenarem. A nossa matriz Q tá ali em cima, ela é 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 e 0, que multiplica a solução que a gente encontrou, que é 1, 6 e 7. Multiplicando essas duas matrizes, aqui nós vamos ter 7, aqui nós vamos ter 1 e depois o 6. Então, essa é a função dessa matriz de permutação Q, nos guardar a ordem correta dos elementos x1, x2 e x3. Professora, mas por que eu preciso saber essa matriz se eu posso olhar quem que é x1, x2 e x3?
Para sistemas pequenos, beleza, dá para fazer a verificação manual. Para sistemas maiores, como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar controlando quem que a gente trocou por quem? Então, por isso a gente armazena todas essas trocas na matriz de permutação. Agora nós vamos resolver um exemplo para verificar exatamente como que o pivotamento age controlando erros de arredondamento, certo? Então, a gente vai verificar um exemplo. Esse exemplo acho que não tem na apostila, tá? É um exemplo extra. Então, nós temos um sistema 2x2 pequeno. Nós vamos usar a resolução sem pivoteamento e fixando 3 casas decimais. Então, vamos usar 3 casas decimais à medida que a gente for fazendo as nossas operações elementares. Nesse caso, nós vamos arredondar o multiplicador antes da operação elementar. Lembra que eu comentei com vocês essa diferença? Dá para arredondar antes ou arredondar depois. Aqui a gente está arredondando antes e quando a gente usar o pivoteamento, a gente vai fazer o mesmo arredondamento antes, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com o mesmo pivô. Temos o meu sistema, deixa eu botar de cor. Tenho o meu sistema 2x2, vou usar sem pivoteamento, então basta resolver. Aqui eu vou fazer, então, linha 2 recebendo linha 2 menos, você quer zerar o 2, usando o 0.002, dividido pela linha vezes a linha 1. Então, esse é o multiplicador que a gente vai utilizar. Se vocês fizerem esse valor 2 dividido por esse 0.0 vocês vão encontrar como multiplicador 10.000, certo? Então, fazendo a operação elementar, eu vou obter essa matriz B. Aqui ele está multiplicado por 10 na menos 4, então, 10 na mais 4, perdão, significa que o primeiro elemento aqui, a primeira linha ficou igual, então ela ficou 0.0002, vamos deixar assim. A segunda, esse 2 multiplicado por 10 na quarta, então 1, 2, 3, 4 é 2. 1, 2, 3, 4, aqui é 5. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, então nós temos menos 19,998. 1, 2, 3, 4 e menos 49994, tá? Esse é o sistema que ele responde nesse formato aí de notação científica, mas esse é o sistema que a gente tem, certo? Fazendo a nossa operação elementar. Tem uma matriz triangular, vou resolver o sistema, então na segunda linha eu vou fazer aquelas divisões que estão ali, e vou obter como solução 2,5. Usando esse valor de 2,5 na primeira linha, eu vou obter 0 como valor de x1. Então, aqui a gente obteve x2 igual a 2,5 e x1 igual a 0, certo? Essa é a solução que a gente encontrou. Se eu for calcular o resíduo, ou seja, se eu pegar o meu sistema, fizer A vezes o x que eu encontrei, menos o lado direito, e calcular o resíduo, esse resíduo dá o vetor 0 e menos 1. Ou seja, isso aqui significa que nós temos 100%, o 1, né, é muito grande, essa norma tem que estar perto de 0, ok? Então, esse resíduo é muito grande, ao passo que a solução exata do sistema é esse cara aqui. Olha a diferença. O que era meio virou 0 e o 2,5 tá ok, né? Tá mais perto da solução exata. Agora a gente vai resolver o mesmo sistema, porém usando pivoteamento, com pivoteamento parcial e as mesmas 3 casas decimais. Então, eu tenho esse sistema. Eu vou olhar para a primeira coluna e o maior elemento em módulo não é o pivô que a gente usou antes, é o 2. Isso significa trocar a primeira linha pela segunda. Fazemos a devida troca.
Agora sim, armazenamos a troca naquela matriz que eu comentei com vocês. Então, essa matriz é a matriz identidade. Como o sistema é 2 por 2, a matriz é 2 por 2 agora. O meu multiplicador vai ser, então, linha 2 vai receber linha 2 menos quem você quer zerar? Esse cara, dividido por 2, da linha 1. Fazendo essa operação e arredondando para 3 casas decimais, esse multiplicador vai ser o quê? Ele vai ser 0. O multiplicador vai ser 0, isso porque eu estou arredondando, né? Não esqueçam que eu estou fazendo apenas com 3 casas decimais da linha 1. Isso significa que, lembra que a gente comentou como é que a gente faz para sistemas com multiplicadores que a gente tem que arredondar? Esse multiplicador, ele é construído para zerar essa posição. Então, a gente deixa ele do jeito que ele tá, igual a 0. Multiplicador igual a 0 vai manter o 2 e o 5, não vai alterar, porque eu vou fazer linha 1 vezes 0 e vou somar na linha 2. Então, o sistema que eu obtive é o sistema da forma 2, 2, 0 e 2, 6 e 5. Resolvendo esse sistema triangular, a gente obtém como resposta menos 0,5 e 2,5, que é muito mais próximo da solução exata do que o vetor que a gente tinha encontrado antes, ok? Então, é um exemplo simples esse, mas a função do pivoteamento é fazer com que os nossos multiplicadores sejam pequenos. Tá? Então, eu vou anotar essa observação aqui. Quando você faz o seu multiplicador ser um número P que é maior do que os demais elementos daquela coluna, então o seu pivô ele é muito maior do que os demais elementos da sua coluna, o que acontece é o seguinte: o pivoteamento, vou colocar assim, o pivoteamento resulta em multiplicadores da forma... Os multiplicadores são os numerozinhos, né? O que acontece é que, se eu escolho o maior elemento da coluna, significa que o meu multiplicador vai estar entre menos 1 e 1. E isso tem a ver com aquela aritmética de ponto flutuante que eu comentei com vocês lá na primeira aula, certo? Como a gente só consegue representar alguns números na aritmética de ponto flutuante, claro, quanto maior a base e maior o expoente, mais números eu consigo representar, os números que estão entre 1 e menos 1 são a mesma quantidade de números, então aqui nesse intervalo, nós temos a mesma quantidade de pontos representáveis num sistema de ponto flutuante que nós temos em todo o restante da reta real, certo? Então, os números no intervalo entre menos 1 e 1 são melhores representados na aritmética de ponto flutuante. Consequentemente, eles vão gerar menos erros de arredondamento, certo? Então, essa é a função do pivoteamento. Você construir multiplicadores que são menores, que estão entre menos 1 e 1, justamente porque você vai estar escolhendo dividir o número que você quer zerar pelo maior número daquela coluna, e dentro do intervalo menos 1 e 1, esses números são melhor representados. Então, é por isso que o pivoteamento contribui para diminuir os erros de arredondamento. Esse é um exemplo bastante simples, mas vocês vão perceber o impacto dessa mudança, o impacto da aplicação do pivoteamento no trabalho que vocês têm que me entregar, tá? Lá vai ficar muito claro o que acontece quando a gente está fazendo, como esses erros de arredondamento se acumulam depois de várias operações elementares, tá bom? Então, essa é a tarefa de vocês. Temos outros exemplos resolvidos, envolvendo pivoteamento parcial e pivoteamento completo, são exemplos
da apostila, tá? E aqui estão resolvidos, então, passo a passo. Uma observação é que o pivoteamento completo, em si, ele não é muito utilizado na prática, digamos assim, porque é muito trabalhoso ficar alterando essas colunas e armazenando essas informações, tá bom? Mas ele é uma possibilidade de se usar também o pivoteamento completo. Ele tem algumas vantagens computacionais também.